Glórias a Deus. Irmãos, glórias a Deus. O que nos impede de trazer a Bíblia Sagrada, que é a espada do Espírito, para dentro da casa de Deus? Será que somos autossuficientes e já a decoramos de cor e salteado, que não tem mais de por que trazermos ela? Eu acho que não. Ou será que temos vergonha de levar esse livro que carrega um peso por si só? Porque carregamos esse peso, o mundo vai olhar para nós, vai olhar para o nosso testemunho e vai querer julgar. E muitas das vezes, eu falo por mim mesmo, muitas das vezes eu tive vergonha de trazer esse livro, de andar com esse livro na mão, porque eu sabia que as minhas atitudes não eram condizentes com o que esse livro ensina. E tive vergonha. Será que é a vergonha que nos impede de trazer a Bíblia, de nos andarmos com a Bíblia? Glórias a Deus. Porque ainda que tenhamos, como muitos têm, a Bíblia no aplicativo do celular, e se acabar a bateria, se Deus quiser falar conosco, e aí, o que vamos fazer? Não vamos dar liberdade para o Espírito Santo? Não vamos recorrer a esse manual, a melhor receita da vida? Não vamos recorrer e ver o Filho e crer nele? Glórias a Deus. Irmãos, temos que ter o hábito de trazer a Bíblia para a casa de oração, porque o único propósito que nos trouxe aqui é ver o Filho. Glórias a Deus. O único propósito que nos traz aqui é ver o Filho e crer nele. E muitas das vezes chegamos muito antes do culto começar, meia hora, 45 minutos, 15 minutos antes do culto começar, dobramos os nossos joelhos, reverenciamos aqui dentro da casa de oração, amém. E depois que nos levantamos e nos sentamos, para onde vai os nossos pensamentos? Para onde vai a nossa consciência? Para onde vai os nossos olhos? Glórias a Deus. Vamos conversar com o irmão tal do lado acerca do que aconteceu no dia, na semana, no mês e no ano, acerca do quê? Ou vamos estar meditando na palavra de Deus e nos preparamos para nos colocar na presença de Deus para cultuá-lo? Glórias a Deus. É uma pena estar tendo que chamar, tendo que dar esse puxão de orelha na igreja, mas se faz necessário, irmãos. Ou se não, irmãos, eu peço perdão se os irmãos não trouxeram a palavra de Deus, não trouxeram a Bíblia para a igreja, porque não tem uma condição financeira de comprar esse livro, amém, pode ser que isso aconteça também. Então venha falar conosco, porque a igreja de bom grado vai providenciar para os irmãos esse livro, para que os irmãos possam meditar dia e noite, como diz o salmista, amém? Glórias a Deus. A palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 12, no verso de número 1, a seguinte mensagem: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Glórias a Deus, aleluias. Primeiro, o pregador aqui, o apóstolo, vai nos dizer da tão grande nuvens que estamos cercados, e diante dessa nuvem de testemunhas, glórias a Deus, ele vai nos aconselhar a tirar todo o embaraço, tudo aquilo que vai nos levar a tropeçar e cair mediante essa corrida, o pecado que tão de perto nos rodeia, que vai nos seduzir a parar. Mas uma parte que me chama a atenção é que quando ele fala e corramos com paciência a carreira que nos está propostas. Glórias a Deus, aleluia. Primeiramente, é uma carreira, ele nos exorta, a palavra de Deus nos exorta a correr essa carreira com paciência. Quando ele nos fala com paciência, meus irmãos, essa carreira que temos que correr na fé, não é um tiro curto de 100 metros, não começa aqui e termina ali, não. Glórias a Deus, não é um tiro de 200, 400 metros, mas é uma maratona, é uma corrida que vai nos levar, vai levar o nosso corpo, a nossa mente à exaustão, e vai nos levar a querer parar. Por isso que não pode ter embaraço e nem pecado de perto. Por isso que temos que correr com paciência e também com perseverança. Mas essa carreira, glórias a Deus, não é uma obrigação. Note que a palavra de Deus diz que é uma carreira que nos está propostas. Glórias a Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, ele ainda nos propõe. Note que a palavra é proposta e não imposta. Glórias a Deus. É totalmente diferente uma da outra. Aleluias. A proposta é algo que nos é sugerido, é algo que nos é oferecido. Agora, imposta é algo que temos como obrigação fazer. Glórias a Deus. E aí, olhando na palavra de Deus, mais uma vez, lá atrás, Deus propôs algo
algo ao seu povo, que se encontra no livro de Deuteronômios, capítulo 30, no verso de número 19, quando Deus diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Glórias a Deus. Então essa carreira proposta pelo Senhor, que temos que correr com paciência, nela tem a vida e a bênção. Glórias a Deus. A vida não vai ser fácil de alcançar, a bênção não vai ser fácil de alcançar, por isso requer paciência. Mas note que a vida e a bênção vêm de Deus. Glórias a Deus. Mas a morte e a maldição também vem de Deus. Glórias a Deus. Cabe a nós escolhermos o que vamos receber da mão de Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, devemos sempre escolher a vida. E quando Deus propõe isso para o seu povo, Ele está falando acerca do livro, das palavras deste livro. Glórias a Deus. Ou nós escolhemos seguir aquilo que está proposto neste livro, ou não, ou escolhemos carregar esse livro para toda a nossa vida e ter todas as nossas decisões baseadas naquilo que esse livro mostra como certo, e nos esquivarmos de todas as decisões que nos levam a cair naquilo que esse livro nos mostra que é errado. Aí vem a bênção e a maldição. Ambas vêm de Deus, mas ambas também são uma escolha nossa. Então, se vamos seguir lado a lado com aquilo que esse livro nos ensina, é uma escolha de cada um, assim como é escolha de cada um andar com esse livro para onde quer que vá. Quer deitarmos, quer comarmos, quer bebarmos, quer façarmos qualquer outra coisa, façamos para a honra e glória do nosso Senhor. Mas não tem como nós glorificarmos o nosso Senhor, igreja, por nós mesmos, pois somos todos aqui, somos falhos, pecadores. A concupiscência da nossa carne está a todo tempo tentando nos embaraçar para não corrermos e levarmos a pecar, a pararmos com a carreira que nos está proposta. Amém? Glórias a Deus. Mas muitas das vezes sentimos que somos fracos e não conseguimos correr a carreira que nos está proposta. Por exemplo, às vezes queremos fazer algo, mas Deus nos propõe algo totalmente diferente. Tenho uma afinidade para cantar, eu gosto de cantar, então eu quero fazer parte do grupo de louvor, glória a Deus. Mas o que Deus propôs é que seja um pastor, uma missionária, uma profetisa, que vá trabalhar em outra obra. Mas eu quero ir para lá, e Deus está mandando vir para cá. E o que nós vamos fazer? Fazer aquilo que está tendencioso à minha carne, aquilo que eu quero, ou aquilo que Deus manda? Temos que correr a carreira que nos está proposta, não aquilo que queremos, glórias a Deus, mas aquilo que Deus nos propõe a fazer. E muitas das vezes não temos, irmãos, não temos a capacidade para fazer isso. Por isso que certa feita, um homem estudioso, ele disse que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Glórias a Deus. Essa frase é de Albert Einstein. Eu estou citando ele aqui porque essa frase não está na Bíblia. Eu já ouvi muitas vezes falarem que essa frase está na Bíblia. Ela não está na Bíblia. E quem fala que essa frase está na Bíblia é porque não tem muita intimidade com a Bíblia. Porque eu fui procurar, quando eu ouvi, eu falei, vou procurar essa frase. Não encontrei. Apelei para o Google, glórias a Deus, também não consegui encontrar. Mas olha o que a palavra de Deus diz, que está em conformidade com essa frase também. E é por Cristo, 2 Coríntios 3, 4, do 4 ao 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, glórias a Deus. Então logo, se Deus propôs uma carreira, Ele vai capacitar os irmãos a terminar essa carreira, só basta querermos, glórias a Deus, aleluias. E continua, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito,
porque a letra mata e o Espírito vivifica. Glórias a Deus. Então não somente temos que decorar e meditar na palavra desse livro, mas também colocar em prática tudo aquilo que está ensinando. E não somos capazes por nós mesmos, mas somente pelo Espírito Santo de Deus. E aí, glórias a Deus, é que perseverando nessa atitude de ler, meditar, guardar, praticar tudo que esse livro nos ensina, tudo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, irmãos, é que podemos dobrar o nosso joelho e pedir a Deus como convém, é orar como convém, interceder como convém e nos portarmos como verdadeiras ferramentas na mão de Deus para ser milagre nessa terra de viventes. Glórias a Deus. Eu tenho certeza, irmão, que já estamos vivendo os últimos tempos. Não há mais tempo de brincadeira, não há mais tempo de ficarmos prostrados, sentados ou deitados esperando algo acontecer. Chegou o momento de agirmos como ceifeiros de Deus, de trabalhar na seara de Deus, ou de lançar mão do arado e não olhar mais para trás. Glórias a Deus. E essa atitude só vamos conseguir fazer se começarmos verdadeiramente vivermos o que a palavra de Deus nos ensina e não termos vergonha de dizer, de decretar, não somente com a boca, não somente com a atitude, mas com tudo que é em nossa volta, usarmos como referência para mostrarmos que somos verdadeiros cristãos, quer com vestimenta, quer com palavra, quer com atitudes, com tudo, mostrar que Cristo faz a diferença, não só na nossa vida, mas somente em Cristo é que temos a vida em abundância. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus.